Olá, sejam bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Eu sou o Rafael Alexandre, partner aqui na Inside, e hoje nesse episódio eu vou receber o Matheus Gomes, que é Sales Enablement na Nuvem Shop e também fundador da Enablement Brasil, que eu já conheço aí de longa data, para a gente falar um pouquinho mais sobre Sales Enablement. Matheus, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Boa, obrigado, Rafa, pela oportunidade aí de estar, conversando com você. Já foi o entrevistado, agora é minha vez de ser entrevistado e num momento super legal aí da transição da Sales Enablement para Enablement Brasil. Então, tem bastante coisa aí que a gente pode conversar e espero que ajude todo mundo aí que está na escuta. Sem dúvida, vamos conversar bastante sobre Sales Enablement hoje, Matheus, e tem muitas perguntas aqui que eu quero ver a tua opinião, tua visão. Você sabe que eu adoro esse tema, né? A gente já conversou sobre isso em outro podcast lá no teu canal, mas para a gente aquecer o papo aqui, eu queria começar falando um pouquinho sobre a diferença, né, de treinamento, capacitação e enablement. Aqui na Inside, cara, a gente gosta de falar que a visão de enablement ela é uma visão um pouquinho mais ampla, né? Então, treinamento, capacitação são rotinas específicas. Quando a gente olha para o todo de como melhorar, né, a dinâmica do time com relação a ferramentas, a processos, a gente acaba olhando para enablement. Mas, cara, para você, né, qual que é a sua definição? Qual que seria a sua definição de Sales Enablement? Eu gosto muito de falar que, isso eu já falei bastante, assim, sobre Sales Enablement ser um ecossistema, né? Então, é o ecossistema que ele tem a tríade ali de pessoas, processos e tecnologia, e claro, dentro dessa tríade tem, né, algumas ramificações, como vai do onboarding ao ongoing, as documentações, né, o playbook, tem a monitoria, né, para a gente estar sempre calibrando o time, entendendo um pouco mais, o encantamento e o engajamento do time, e por aí vai. Então, então claro que treinamento e capacitação, ela está, né, atrelada a enablement, mas ela é só um pedaço, né, do tamanho que enablement pode ser, né? Eu gosto muito do conceito. Eu vou entrar em treinamento e desenvolvimento, né? Trocando um pouquinho da capacitação. O treinamento ela é muito focado em uma coisa específica. Então, vamos dar um exemplo no onboarding. No onboarding é o treinamento. Cara, preciso capacitar o cara em X tempo para ele estar rampando na operação e começar a trabalhar. Isso aí é treinamento. A gente vai rápido e traz todas as ferramentas possíveis para ele. O desenvolvimento e a capacitação é uma coisa mais contínua, né? Então, o ongoing, né? Então, vai muito disso. Então, vai fazer alguma capacitação, uma matriz de treinamento do quarter do time. Isso a gente vai trabalhar a capacitação e desenvolvimento do time. E então, para a gente construir essa matriz, construir qualquer tipo de capacitação, a gente vai precisar do onboarding, né? Desculpa, da monitoria. Porque na monitoria a gente vai pegar as informações, né, necessárias que precisa desenvolver o time. E aí a gente vai trabalhar geralmente é no 1 a 1, Matheus, assim? Não, depende. Pode ter da liderança, né, uma monitoria no ano a ano mesmo, trazer os números, trazer as informações. Eu trabalho da maneira de escuta de call mesmo. Então, escuta de call, gravação de call, onde a gente vai trabalhando através, né, dos pontos de framework, né? Então, até falando do framework, os pontos mesmo, se hoje a gente vai avaliar o Spin-Selling, se a gente vai avaliar o GPCT e assim por diante. Entendi. Cara, e aí, assim, a tradução, né, de enablement, ela gera muito confusão, né? Por exemplo, se você jogar no Google, né, o que é enablement, vai chegar na tradução literal de, sei lá, habilitação, alguma coisa do tipo. Habilitação e vendas, e é muito estranho, né? A gente usar esse termo para algo que na prática, enfim, é também isso, mas não só isso. Então, uma coisa que eu tenho visto bastante, Matheus, eu acho que você também, a importância, inclusive nos livros de Sales Enablement que a gente abre, tem até um aqui que você me indicou, inclusive, e a gente, enfim, a gente começa a olhar a metodologia de Sales Enablement. Muitos dos autores trazem a visão do todo, né? Da importância de quando você pensar em enablement, pensar na conexão entre as áreas de marketing, de pré-vendas, de vendas, de CS, ou seja, toda a jornada do cliente, né?
como que, ou seja, como é que a gente consegue aprimorar o alinhamento de todas essas áreas quando a gente está pensando numa estratégia de enablement para o time? Cara, o ponto crucial, né? Eu falo que enablement é o elo do comercial com as demais áreas e o nosso principal cliente hoje, nós como enablement, é os gestores, né? Então, a gente precisa estar muito próximo dos gestores e, para isso, a gente trabalhar, né, esses momentos, né, de unificação das áreas com enablement. Então, eu gosto muito de trabalhar muito próximo de Ops, né? Então, o time de Sales Ops, né, de Operations, porque ali toda a informação que a gente precisa de documentação nova, de processo novo, tudo vai passar por ali. E enablement precisa pegar essa informação e distribuir para o restante do time. Né? Então, eu, como Sales Enablement, faço isso no time de vendas. Mas agora a gente já está num movimento, né, dentro das empresas que a gente está saindo de Sales Enablement, a gente está indo para CS Enablement, para Revenue Enablement, Product Enablement. Então, tem muita parte que está entrando aí e Enablement está virando um guarda-chuva, né, gigante. E eu acho que veio para ficar, acho que tem isso. Então, como a gente, né, indo para a pergunta, né, como a gente faz essa unificação? Eu tenho weeklies ou bi-weekly ou weekly com algumas áreas. Com Sales Ops, ela é fundamental para mim, é weekly. Então, tem algumas áreas de produto que é quinzenal, para justamente ter esses pontos, né, de unificação e ver o que a gente está mudando, o que a gente vai documentar, o que vai ser feito, precisa de treinamento, como vai ser feito. Então, precisa ter essa união e estar muito próximo desses times, né? Então, Tá bem faz alinhado, total sentido. Né? Hoje na nuvem você está operando com Sales Enablement especificamente, Matheus, ou com todo o time? Hoje eu tô com Sales Enablement, mas a ideia, né, daí vai vendo para o próximo quarter aí, mas eu já estou com uma parte do pé ali em CS Enablement, estou auxiliando ali o time de CS, um pezinho ali. Eu tenho visto que esses temas têm sido cada vez mais sinérgicos aí, né, cara? O vendas e customer success, o experience no geral, né? É que é tudo uma jornada, né? É tudo uma jornada, desde lá do SDR, ou até antes, lá do marketing, da campanha que foi feita para captar esse lead, para o lead entrar em pré-vendas, e tudo vai. A gente tem que estar falando sempre a mesma língua, né? Então, esse é o principal segredo, né? Eu falo muito, eu gosto muito, e isso eu aprendi lá na Remessa Online, quando eu fui enablement, e eu tinha muita proximidade também do time de CX e CS, a gente falar no mesmo tom de voz, né? A gente precisa ter o mesmo tom de voz, toda empresa. Então, isso eu estou tentando, a gente está conversando também aqui na nuvem justamente para isso, e eu acho que enablement é o principal vetor para trazer todas essas informações, né, para isso. Inclusive, isso resolve um dos principais problemas que a gente vê em empresa de software, que é o handoff entre áreas, né? Porque o cliente ele passa do pré-vendas para vendas, depois para CS, aí em CS às vezes ele tem 2, 3 consultores. Então, essa experiência, quanto mais alinhada a jornada e, como você falou, falando a mesma língua todo mundo, melhor para o cliente. Né? E se a gente falar aqui de nuvem, antes do CS ainda tem um onboarding, né? Que precisa fazer toda a capacitação desse novo cliente. Então, tem que estar muito bem alinhado para não ter nenhum ruído, né, nessa comunicação. Show. Cara, e você como papel de especialista de enablement, assim, antes de encontrar as maneiras de capacitar os profissionais, a gente precisa primeiro entender o que precisa ser capacitado e para quem, né? E quem são as pessoas ideais para isso. Como é que você faz isso hoje? Essa priorização de um programa de treinamento, né? Você olha para métricas, você pede ajuda dos amigos de Ops, o que você faz hoje? No detalhe, se tu puder compartilhar também que tipo de métricas, indicadores você olha. Cara, eu sempre falo que a pergunta de $1 milhão é quais as métricas de enablement? Todo mundo pergunta isso, e logo que eu entrei eu queria saber isso e eu não tinha resposta, só que ela está na nossa frente. A resposta são as métricas de vendas, as métricas do dia a dia, essas são as métricas que a gente precisa trabalhar em enablement. Então, muito dali tá as informações. Então, quando eu falo ali da monitoria, a monitoria ela vai me dar algum número, né? Então, se está sendo feito, né, a passagem de bastão da maneira correta, está usando o CRM da maneira correta, eu vou fazendo a escuta de qual eu não olho, eu não fico só na escuta, eu vejo como foi feito esse processo dentro do CRM. Então, tudo isso ali eu vou ter informações
para começar a pensar a criar numa matriz de treinamento ou pensar em alguma outra coisa. Eu falo muito também sobre nos meus treinamentos que eu dou e nos cursos que tem da Enablement Brasil, sobre quais as características de um profissional de Sales Enablement. Eu falo da última sempre, que agora é o Datability, né? A gente precisa entender de números, a gente precisa olhar os números tanto quanto um gestor para ver o que a gente precisa ajudar esse gestor, né? Então, para ver quais os números que a gente dentro da nossa rotina e dia a dia de enablement, que estão dentro das nossas OKRs também, a gente não pode fugir muito, né, para a gente também não virar uma pastelaria e só pegar pedido de que a gente precisa, e a partir daí a gente começa a fazer uma construção. E sobre também, além das métricas, eu gosto muito de utilizar da metodologia de 6Ds, né, das 6 disciplinas que transformam a educação a resultados para negócios, a roda de planejamento de resultados, né? Porque a gente, como eu falei ali da pastelaria, a gente muito vem, né, as demandas de eu preciso de um treinamento. Tá, mas por que tu precisa desse treinamento? É aí que... E a roda de planejamento de resultados, ela fala isso. São 4 perguntas que por que precisa desse treinamento, para onde, né, que vai todo esse conhecimento, quem vai dizer que esse conhecimento deu certo, né, e onde é que a gente vai finalizar tudo isso, sabe? Legal. Então, faz um total... daí agora, todo treinamento, eu bato essas 4 questões também com o time, né, com os gestores, para ver onde a gente está chegando na construção da matriz de treinamento. Cada etapa de treinamento, a gente responde todas essas informações. E claro, hoje é muito difícil, né, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento de time, é a fixação desse material, né? Cara, e começa a brincadeira a ficar mais complexa ao longo do crescimento da empresa, né? Porque, tipo, o time vai ficar grande, aí você tem mais heads, e cada um acha que a prioridade de treinamento é diferente, aí, às vezes eu já me peguei, assim, em operações que a gente viu um indicador falando que, sei lá, o problema estava relacionado à investigação, a primeira etapa ali do funil, aquilo era claro, entendeu? Tinha um padrão, tinha vários números comprovando, mas a galera achava que era negociação, a galera achava que era outro ponto, porque a galera achava e ficava pressionando. E é isso aí, o Datability. Tu tá aí com o teu dado na mão, não tá no achismo. Tipo, Das não informações. precisa reinventar a roda, né? Olha o que o número está falando e prioriza aquilo, ponto. Legal. Exatamente. Cara, eu ainda vejo, né, Matheus, um receio, principalmente de mercados mais tradicionais ainda com relação a investimentos de enablement. Será que realmente vale a pena eu trazer profissionais de enablement, sendo que minha liderança já faz isso, minha liderança já capacita o time? Então, assim, se tu tivesse um argumento, cara, sabe, para convencer uma pessoa que não acredita nesse negócio que a gente está falando aqui, falar, velho, implementa esse negócio, qual que seria? Cara, primeiro, se ele está deixando com a liderança, pergunta para ele qual é o papel da liderança dele, do líder do Reg. Cara, não vai estar na capacitação do time, o principal papel. Então, acho que esse é o principal ponto. Acho que o Enablement veio muito para tirar esse gargalo da liderança, porque, cara, não tem braço, não tem mesmo, isso a gente vê. E hoje o foco da liderança é justamente ver o time, estar próximo do time, ver como estão os processos, como vai fazer para alcançar essa meta. E Enablement está para capacitar esse time para melhorar nesses resultados. Já conversei com muita gente. Eu não vejo o resultado de Enablement nos resultados do negócio. Cara, não tem uma certeza absoluta nisso, como qualquer outra ação que tu vai fazer, porque às vezes é meio sazonalidade. Então, cara, eu era da remessa online lá. Na remessa online a gente trabalhava com transferências, né, remessas de valores para o exterior. Cara, chega um momento que o dólar tá R$2, eu vou dar o treinamento, no outro dia todo mundo vai vender que nem louco. A gente vai mudar um processo, vai mostrar tudo, vai vender muito, porque, claro, o dólar foi para baixo. Eu vou lá, faço todo um projeto de treinamento e desenvolvimento do time, o dólar foi a R$7. Vai cair as vendas, não tem, não vai. Evidente, né? É uma soma de diversos fatores, né? Então, Enablement é uma parte. Como eu falo também, que Enablement não é só treinamento, que tem outros fatores dentro disso. Enablement não é o principal resultado do negócio. O Enablement tem que estar muito bem alinhado com o restante para daí a coisa funcionar.
E daí respondendo, o que eu faria, né, para conquistar uma pessoa para utilizar enablement dentro da operação? Primeiro, ela precisa entender a operação dela. Né? Não adianta colocar um profissional de enablement simplesmente para colocar um profissional de enablement. Por colocar. Porque é isso que cara, vai acontecer. É uma das questões do meu curso de enablement, o nome é Sales Enablement, tá na moda e agora. É justamente por isso. Cara, e agora? Tá na moda isso aí. Eu preciso... Claro que às vezes tu pode ter uma liderança que possa fazer isso, dependendo do tamanho do teu time. Que puxa essa frente, né? Exatamente. Pode ter um momento de enablement dentro da rotina dessa liderança. Com certeza, isso eu super de acordo. Mas primeiro tu tem que entender se isso está dentro, né, na mão da operação, se ela consegue fazer isso. Porque se não conseguir, não adianta ter também a mesma coisa. Então, é pensar da melhor maneira possível isso. Eu até ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas já vou conectar ela agora, porque você tocou nesse tema, que é justamente qual que é a principal diferença, então, de um profissional de Sales Enablement para um profissional que seria líder da operação, né? Porque a gente sabe que tem aí contratação, onboarding, ongoing, monitoramento. Então, qual que seria, assim, na tua cabeça, né? Quando tu diferencia as jobs ali, como você direcionaria a energia de cada um deles? Claro, o que eu gosto de trazer, tá? Até eu vou fazer uma colinha aqui que eu tenho isso bem anotado e passo nos meus treinamentos também exatamente qual é essa diferença, o que cada um tem de responsabilidade, e até mesmo eu faço esse jogo com Sales Ops também, que muita gente fica, o que é Sales Ops, o que é Enablement, e na liderança a mesma coisa. Eu falo, a ramificação é de Enablement ali, o onboarding, encantamento e engajamento, as tecnologias, entender quais as tecnologias, a gestão desse conteúdo, né? O alinhamento com as demais áreas e a monitoria. Isso aí é o papel de enablement, tá? Junto de todas essas informações. Já para o team leader, ou coordenação e afins, como vai ser o nome, daí vai de cada companhia, é o acompanhamento das equipes, as resoluções de problemas operacionais, revisão de pitch e afins, e aí enablement entra ajudando depois, né? Essa linha. Tô vendo que o meu pitch não está muito bem alinhado, como a gente pode fazer? Daí é o momento de estar próximo sempre com os líderes. Revisão de campanhas e processos, que daí o líder está muito próximo de ops, né? Daí é o momento da liderança estar próximo para revisar essas campanhas e processos. O acompanhamento de quem está com baixa performance, né? Então, está próximo dessa pessoa para fazer essa pessoa performar. As one-on-ones, a matriz de competência e, claro, a proximidade com o enablement, né? Eu acho que esses são os pontos, né, que tem da liderança. E imagina todos esses pontos, tá? Daí tira a proximidade com o enablement e inclui o onboarding, encantamento e engajamento, tecnologias. Cara, não vai conseguir. Sim. Cara, é bem complementar mesmo, né? E realmente a gente vê que é um padrão, assim, a empresa começa a crescer, a líder começa a ficar sobrecarregada, cheia de coisa para fazer, e aí não é à toa, né? Que geralmente empresas que estão em tração começam a estabelecer essas áreas de enablement. E é muito comum, inclusive, a galera de enablement ser pessoal do time também, né, Matheus? Isso acontece muito, né? Eu sempre falo, né? Eu sou o exemplo a não ser seguido, porque eu saí de uma empresa, fui para a remessa e agora eu fui para a Nuvem Shopping. Mas eu acho que enablement faz em casa, tá? Enablement faz em casa, né? Faz em casa, tem... Claro, é que hoje também existe um gap muito forte na questão de um profissional de enablement sênior, né? Então, se tu quiser alguém com uma senioridade maior, cara, tu vai ter que buscar em outra empresa e ainda não é fácil, tá? Ainda não tá fácil, porque, cara, enablement tá 5 anos no Brasil, 4 anos no Brasil. É uma disciplina nova. É muito novo. Então, mas se tu quer começar com uma coisa, com alguém um pouco mais júnior ou alguma coisa mais pleno, cara, pega alguém de casa, acho que faz total sentido, porque já conhece os processos, já conhece as pessoas também, então isso ajuda bastante. Cara, mas vamos lá, né? Retomando aqui, então, agora que a nossa ouvinte já entendeu o valor de Sales Enablement, como é que eu construo do zero esse negócio na minha empresa? Cara, é complicado, tá? Eu entrei agora na nuvem justamente para construir do zero. E principalmente quando já existem processos rolando, já existem coisas acontecendo, é muito a questão de botar a bola no centro e organizar, né? Então, eu tô finalizando meu 3º mês agora na nuvem, e agora que as coisas a gente conseguiu alinhar, pelo menos o primeiro passo para monitoria, a partir daí a gente está fazendo as construções para playbooks, mas vai muito do objetivo da companhia, tá?
Então, acho que tem que precisar muito, tem que ter as bases muito bem. A gente está falando desde o início, né, de alinhamento, né? Então, a gente precisa ter as bases muito bem alinhadas de expectativas que querem com a implementação de Enabler nesse primeiro momento, né? Para daí começar as construções. Né? Então, acho que nesse alinhamento, então, a gente chegou aqui na Nuvem Shop, a gente viu que a gente precisa fazer uma organização dos conteúdos que a gente tinha hoje. Hoje a gente utilizou uma wiki que é do Google Sites mesmo, montamos, tudo certo. Acho que isso é uma coisa que geralmente eu faço, então eu fiz nas 3 empresas que eu tive de experiência de Enablement, eu montei um Google Sites ali para o time ter uma base de conteúdos. Conteúdo centralizado. Centralizado, para depois migrar, talvez, para uma outra ferramenta. Tem ferramentas super boas aí no mercado, a CallRocks é uma das ferramentas que eu super indico também, quero muito começar a trabalhar com ela também, porque ela faz essa centralização e eu consigo colocar outras informações também. Mas é isso. Então, entender se hoje já tem um playbook, se é seguido esse playbook, e a partir desse playbook também construir a monitoria. E a partir daí é um caminho, né, sem volta. Né? Cara, você tocou nesse ponto de tecnologia e eu vejo, até eu falo bastante, né, Matheus, que hoje, na minha opinião, o pilar de Sales Enablement é o que a gente mais está pobre em relação à tecnologia ainda, né? Eu tive experiência que eu acho que é pouca gente que tem, né, de trabalhar em empresa gringa, então eu acabei tendo um contato maior com Gong, com Chorus, que são plataformas assim que a gente sonha, né? Quem trabalha com enablement de ter. Mas óbvio, aqui no Brasil, como você falou, a CallRocks é praticamente pioneira ali, né? Tentando desenvolver uma coisa mais nessa linha. Mas a pergunta aqui é mais relacionada assim: quão importante você acredita que seja a tecnologia no desenvolvimento e sucesso dessa área de enablement? Porque como você trouxe, né? Você está se virando nos 30, usando recursos mais simples, né? No final do dia, as próprias planilhas, né? Aqui na Inside a gente acaba usando muito como ferramenta de call review, mas qual que é, na tua opinião, quão chave é essa parte tecnológica para a condição de um plano de enablement? Cara, eu acho que hoje ela não é fundamental, eu acho que ela é importante hoje. A gente falando hoje de enablement, eu acho que vai muito mais de ações e estar atento a essas ações, né, aos resultados dessas ações do que qualquer coisa. Acho que eu vejo esse movimento de enablement muito parecido com o movimento quando teve da máquina de vendas ali do Aaron Ross e pré-vendas. Cara, no início a galera fazia com planilha lá de Excel e fazendo a pré-venda e ia para cima. Cara, se passou, sei lá, acho que quase 10 anos já, cara, não existe mais fazer isso. Se tu não tem uma ferramenta de sales engagement, com planilha é impossível. Né? Não tem como. Não existe mais fazer isso. Então, acho que é uma consequência. Vai ser uma consequência de enablement que, cara, a gente vai precisar da tecnologia para a gente conseguir mensurar e trazer aí, bem o ponto que tu falou. Qual a importância de enablement? Por que eu vou implementar enablement? Eu vou conseguir trazer números e dados, né, com essas informações. Hoje, a gente não consegue trazer esses números e dados 100% fiéis, né? Cara, quando a maioria da galera de enablement estiver fazendo call review, roleplay aí via software, né, e abandonar as planilhas, vão ter que estourar uma champanhe. A galera, eu acho que vai ficar emocionada, cara. Eu falo isso, eu tava olhando a CallRocks, esse já não é um merchan, é CallRocks, já tem que patrocinar aí o podcast, né, de primeira. Eu também acho válido falar com o pessoal lá. Mas, cara, eu tava eu e uma outra menina que é também enablement lá na nuvem, que ela é de um outro segmento da Nuvem Shop, e, cara, não tem, é apaixonante ali, tipo, tu vê a ferramenta funcionando, tu fazendo as avaliações de call, tudo certo, já conectado com o playbook, já conectado com tudo, cara, tá tudo conectado, então é o futuro. Mas, como eu falei, não que seja, e até se tu for ver pelas companhias, né? Se eu chegar hoje lá, no momento de mercado que a gente está hoje também, né? Muitos movimentos acontecendo. Eu chegar lá, cara, eu preciso ter um investimento X numa ferramenta de enablement. Tá, cara, mas tá 3 meses de enablement aqui, sabe? O que tu trouxe de enablement? Tem que provar, óbvio, tem que ter um ROI ali, né? Tem que ter um ROI, tem que provar valor. E isso, infelizmente, tu vai ter que fazer nesse primeiro momento sem tecnologia, mas depois, cara, vai ser fundamental. E tem muito recurso. Mas claro, quando eu usava o Chorus na minha última empresa que eu trabalhei no Vale do Silício, que a gente tinha o Chorus integrado com Salesforce, toda a lógica ali já integrada,
Era bizarro, né, cara? Tu ouvir uma call onde tu tem um monte de indicadores, tu sabe exatamente os momentos que você falou na call, tu consegue Uhum. ir direto ao ponto, né, na transcrição ali do que você falou. Óbvio, tem muito call analytics ali que você consegue tirar de reuniões, que hoje, se você fizer uma análise pelo Excel, você vai ter que fazer na mão tudo, Na né, e mão. demorar 10 vezes mais de tempo para fazer. Mas é o que temos, né, Matheus? Porque Então, hoje eu eu uso a penso dessa planilha forma. e eu tenho uma planilha para cada call, imagina. Eu A vou, gente, eu a tenho uma gente também usa a master, ferramenta. Aham. eu tenho uma master e eu vou usando, mas é isso. Eu entrevistei agora para o podcast ali a Kathleen Scalco da Cortex, ela estava lá no evento da Salesforce. E Uhum. uma das novidades da Salesforce é que eles vão colocar uma plataforma de enablement dentro do evento. Cara, é uma tendência. A HubSpot, Ah, né, que nós somos tá. parceiros aqui, acompanhamos mais, eles já começaram. Eles já Já lançaram começaram agora no também. plano Enterprise também uma feature de call review, mais básica ainda. Eu acho que é uma tendência, né? É a Todo mundo está tendência. tentando atacar essa frente de enablement, mas enfim, eu sou um adepto. Até já tive vontade de fundar um software de que realmente precisa, cara. Mas vamos lá, Matheus. Eu até puxei um dado legal, aproveitando que a gente falou de Salesforce e HubSpot. De acordo com a HubSpot aqui, nos Estados Unidos, isso, né, que a gente não tem tanto dado no Brasil, cerca de 38% das pequenas empresas, 55% das médias empresas e 68% das grandes empresas afirmaram já ter adotado essa estratégia de Sales Enablement. E desse total de empresas entrevistadas, 75% afirma que percebeu muita contribuição positiva, principalmente impacto em resultado de vendas depois de investir em enablement, né? Qual, na tua visão aí, na tua experiência de mercado, quais são os principais impactos, tanto de curto quanto de longo prazo para empresas que investem nessas práticas? Cara, eu gosto muito que eu também eu sou filho da pandemia na Enablement, né? Eu entrei na Uhum. pandemia logo, foi em dezembro de 2019, se eu não me engano, e daí logo entrou a pandemia e eu já comecei, já estava em 2019 ali atuando como Enablement. E Uhum. ela ajudou muito na questão do engajamento do time, né, na distância, né? Então, como isso, o pertencimento de time, todas essas questões, né, à distância, isso se perde um pouco com um profissional de enablement, isso ajudou. E até sobre isso de adotar enablement, eu acho que o Dr. Edward Howard, eu acho que é, depois eu mando para você. Ele fez uma pesquisa também no primeiro ano de pandemia, 65,9% das empresas americanas, né, adotaram o enablement também para ter um profissional de sales enablement para isso. Mas nesse primeiro momento eu penso muito em encantamento e engajamento do time, mas eu vejo o principal tu tá próximo do time na questão do desenvolvimento, que ninguém olha para isso. Tá todo Cara, mundo olhando muito para resultado. isso retém talento, né, Matheus? É, Bastante. e isso é uma coisa principal. E principalmente agora, quando a gente fala em trabalho remoto, cara, tem uma troca, tá rolando uma troca de um turnover, né? Na verdade, Sim, sim, um de turnover funcionário gigante. gigante, gigante. Cara, às vezes não é por valores muito altos, não. Cara, a galera tá trocando por 500, 300 reais a mais dentro do salário e vai trocando. Cara, tá tudo certo, não condeno nada, mas é isso. Tem um ponto da empresa. A empresa Uhum. não está olhando e um profissional de enablement trabalhando no desenvolvimento, estando próximo desse time, eu acho que traz ainda mais esse encantamento do time, né? A barreira, né, de entrada, principalmente com o trabalho remoto, ela caiu bastante. Agora a gente precisa. Então, tu acredita que seus enablement tem um impacto sim, importante na redução do turnover, Com na certeza, baixa com de certeza. rotatividade? Porque também tu vai estar olhando, né, até a questão da pessoa que está com baixa performance, né? Com uma Uhum. monitoria, e a monitoria sendo bem aplicada, tu vai ver os pontos que ele precisa se desenvolver. E daí vai depender só da pessoa. Não vai depender de outra coisa. Se a pessoa daí não tiver fim, daí não tem o que fazer, daí infelizmente vai ter que sair. Mas se a pessoa começar a entender que ali ele começa a se desenvolver, é fundamental. Cara, e hoje eu vejo que assim as coisas estão avançando numa velocidade da luz, né? Cada vez mais. Eu acho que Com certeza. pré-pandemia já era assim, com a pandemia ainda mais.
E se você se especializa em algo, daqui a 5 anos já mudou muita coisa daquilo que você especializou. E enablement, cara, eu acho que é muito legal, né? A lógica de capacitação e de sempre estar se atualizando e de forma prática, como a gente trouxe aqui, exercício de core review, de roleplay e afins, porque eu particularmente acho que às vezes é muito melhor essas dinâmicas, né? Quando você coloca 1 ano numa empresa, o que você está desenvolvendo, do que num MBA ou qualquer outra coisa teórica, né, cara? Tem muita gente que fala, por exemplo, a minha experiência com a RD na época, né, para mim foi uma escola muito melhor do que qualquer MBA que eu poderia ter feito, cara. Com certeza. Né, eu acho que realmente tem essa questão da rotatividade, mas tem um impacto na carreira da galera, né? Talvez a curva de aprendizagem ela reduza muito quando você tem uma empresa que investe No em desenvolvimento. enablement. Exatamente. Legal. Cara, bom, eu acho que de perguntas era isso, Matheus. Você tem mais alguma colocação final que você queria trazer? Não, Que eu não te cara, acho que perguntei. tem bastante coisa acontecendo dentro do ecossistema de enablement, né? Então, vai surgir aí no final de novembro o Enablement Summit, já está no 3º lote aí os ingressos, então tem Legal, estou acompanhando. muita gente boa no mercado ali que está tanto na área de vendas, tanto na área de CS, está participando do Summit. A ideia é trazer as pessoas do ecossistema para o pessoal conhecer, né? Então, cara, fica muito, às vezes, carimbado, eu que estou ali na Enablement Brasil, a Bárbara Tepes da Couchify, o pessoal ali da RD, mas tem muita gente boa fora dessa bolha, né, que está atuando, então eu trouxe essa galera aí para falar um pouco do seu dia a dia, então vai ser muito legal isso. Tem os cursos da Enablement Brasil, então agora, por enquanto, o Enablement está na moda e agora, a ideia é trazer um outro curso, né, sobre as 6 disciplinas que transformam a educação, eu vou estar no Enablement Summit falando exatamente sobre isso, vai ser uma pitada sobre o curso que está por vir. E, claro, também, né, um jabá de podcast para podcast, o Enablement Podcast aí também no Spotify e YouTube, então tá total à disposição aí de todo mundo. Então, tem uma entrevista super Muito boa bom com o por Rafa aí sinal, também. né? Que eu sou ouvinte. Ô, Boa. Matheus, cara, papo muito legal, velho. Muitos insights aqui. Eu queria te agradecer novamente, né, pela participação nesse episódio. Foi bastante enriquecedor. E além do convite, né, o Enablement Summit, que você trouxe esse evento muito bacana que vai acontecer quando? Qual que é a data? Do dia 21 a 25 de novembro. Tá, 21 a 25 de novembro. Além desse convite, deixa um abraço aí, o teu contato, né, para a galera que quer conhecer mais principalmente da Enablement Brasil, né, que é um portal de conteúdo muito show. Claro, tem o Enablement Brasil tanto no Instagram e LinkedIn, né? Então lá tem diversos conteúdos. Começou até a ideia do Enablement Brasil era justamente porque só tinha conteúdo em inglês, então a gente começou a trazer conteúdos em português. Inicialmente foi junto com a Bárbara Tepschur, só que ela acabou, né, então unificando ali com a Cameli, com o Okino na Escola Exchange. Então acabei ficando só comigo ali o Enablement. E começou como 6 Enablement Brasil, agora Enablement Brasil. Além disso, podem me achar como Matheus Gomes ali no LinkedIn, então estou sempre à disposição, estou aberto sempre, né, para conversar, bench e ajudar aí para quem está começando em Enablement também, quer fazer essa migração para Enablement, ajudo bastante gente aí dentro do mercado e podem contar comigo. Show demais, Matheus. Bom, e para você que está ouvindo esse episódio aqui do Inside the Sales, fica ligado aí no canal da Inside também. Acompanhe os próximos temas que a gente vai trazer bastante convidado de peso aí, que nem o Matheus, para falar sobre todos os temas e desafios de uma área de Inside Sales, né? Obrigado pela sua audiência de sempre e um grande abraço.